Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 6 de janeiro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Daniel questiona Abednego sobre o paradeiro de Lia e Naomi. Abednego explica que as escravas acreditam que elas desapareceram e podem estar mortas. Quando Daniel pergunta sobre Larsa, Abednego diz que não conseguiu encontrá-lo. Daniel decide investigar pessoalmente. A rainha diz que Shamiran deve permanecer no palácio com o filho, mas Shamiran teme pela segurança deles. Raquel menciona sua confiança em Deus, enquanto Shamiran, não sendo hebreia, duvida de um único Deus. Aspenaz assegura que o Deus hebreu pode protegê-los. Em lágrimas, Shamiran pede desculpas, e a rainha chama Urzabum para ajudá-las. Enquanto Urzabum toca para a rainha, Shag chega e é apresentada a ela por Helga. A rainha compartilha sua preocupação com Shag, perguntando sobre a segurança do filho. Zelfa visita Joana para parabenizá-la pelo noivado e afirma que Zaque a ama profundamente, lembrando o sofrimento dele por ela ter escolhido Asher. Joana questiona se Helga e Shain a aceitarão. Zelfa acredita que Helga sim, mas Shain precisará de orações. Zelfa ainda pergunta se Joana conseguiu esquecer Asher. Joel ainda não agradeceu a Asher por salvar sua vida. Ele apenas diz que logo resolverão suas diferenças. Lior critica Joel por ser ingrato e comenta com Asher que sabia que ele voltaria a usar a pulseira, admitindo que foi o que ele disse que fez Asher mudar de ideia. Lior ainda pergunta se Asher não está planejando fugir para ver Joana, e Asher responde que escravo não pensa. Larsa afirma a Daniel que informou ao governador que Lia e Naomi não estavam lá. Daniel insiste em saber onde elas estão, mas Larsa diz que elas desapareceram, sugerindo que fugiram, o que Daniel não acredita nessa história. Larsa acredita que elas nunca planejaram ir à festa, mas sim fugir. Abednego lembra que elas eram sua responsabilidade. Larsa admite que tentou puni-las, mas a segurança falhou. Quando pressionado, Larsa nega saber o paradeiro delas e teme que o governador descubra, sugerindo que deixem as duas morrerem de fome e sede e depois resolvam o destino dos corpos. Shag nega ver qualquer demônio, mas a rainha de Judá insiste que o pequeno príncipe viu algo. Shag garante que não foi um demônio, enquanto Ebed informa a Urzabum que a rainha o chamou. Lia canta para confortar Naomi, que está muito fraca. Naomi teme morrer, mas Lia afirma que só Deus pode salvá-las e pede silêncio para poupar energia. Daniel chega arrasado e Mesaque pergunta o que aconteceu. Ele confessa ter cometido o maior erro de sua vida. Abednego informa que Lia e Naomi sumiram e podem estar mortas. Daniel se culpa, dizendo que falhou em protegê-las quando mais precisaram dele. Abednego tenta consolá-lo, mas Daniel insiste que a responsabilidade é dele. Beltesazar quer sair para brincar, mas Nitocris proíbe. Cassaia vai visitá-la, e Nitocris desabafa que teme perder o filho. Cassaia a tranquiliza, assegurando que ele está seguro, mas Nitocris questiona se algum mal foi trazido ao palácio, insinuando o desespero de Cassaia para engravidar. Cassaia nega e afirma que ama a família. Ela incentiva a irmã a reagir, e Nitocris decide sair do quarto. Sadraque diz a Daniel que ele não pode controlar tudo. Daniel, angustiado por não ter encontrado Lia e Naomi, afirma que Deus lhe concedeu poder naquela terra estrangeira para ajudar os outros, mas hoje sente que falhou como nunca. Mesaque tenta consolar, dizendo que se algo aconteceu com elas, não é culpa de Daniel. Porém, Daniel acredita que é, pois deveria ter ido pessoalmente garantir que estivessem bem. Sadraque tenta tranquilizá-lo, dizendo que não havia como saber disso. Daniel decide então orar a Deus. Sadraque pede que ele tenha força e fé. Daniel ora pedindo que Deus o ouça, o ilumine, mostre o que deve fazer e proteja Lia e Naomi. Enquanto isso, Naomi delira, e Lia implora por ajuda divina. Shag pergunta se a rainha ficou satisfeita com a consulta, e ela confirma. Helga sugere chamá-la novamente, e a rainha afirma que se tornarão grandes amigas. Ela convida Shag para atendê-la no palácio. Abednego comenta que a situação foi um golpe muito difícil, especialmente por se tratar de moças tão gentis. Ele menciona que o grande sonho de Naomi era aprender a escrever. Mesaque reage surpreso, destacando que era raro uma mulher se interessar por isso, e Abednego afirma que Naomi era alguém muito especial. Sadraque intervém, pedindo para que ele não fale delas no passado, pois é essencial manterem a fé. Sadraque questiona quem pode garantir que Larsa não está mentindo. Abednego diz que seria improvável ele admitir que puniu as escravas que estavam sob a proteção do governador. Mesaque reforça que precisam descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu. Nesse momento, o Urzabum aparece e Abednego, aliviado, afirma que sua chegada foi guiada por Deus.
Samu Hamad afirma que Nitocris está controlada, permitindo que ela cuide de outros assuntos. Darizi pergunta quais e Samu revela que precisa vigiar cada passo do governador e seus aliados, contando com a ajuda dela. Shine chega à sinagoga e pede para falar com Fassur sobre seu outro filho. Ele diz que Isaac desafiou sua autoridade ao pedir Joana em casamento. Fassur se surpreende e pergunta se ele está falando de Joana. Shine responde que o pior de tudo é que ela aceitou. Ele diz que Isaac acha que pode enfrentá-lo, que é mais forte, mas ele não tolera afrontas. Isaac não sabe do que ele é capaz. Fassur afirma que não pode permitir que algo tão prejudicial entre em sua casa e destrua o que ele mais preza, sua família. Shine pede ajuda de Fassur. Fassur sugere que se encontrem em sua casa, onde ninguém possa ouvir. Kassaya nota que Joaquim não está usando o amuleto, e ele explica que apesar da insistência de sua mãe, não quer desagradar a Deus novamente. Kassaya alerta que eles não têm proteção divina e não devem arriscar. Ela pergunta sobre Edissa, e Joaquim diz que a situação é complicada. Abednego compartilha com Daniel que teve uma ideia. Mesaque comenta que pode haver uma maneira de obter pistas sobre o paradeiro de Lia e Naomi. Daniel, curioso, pergunta qual seria. Abednego explica que certamente alguém viu algo e pode ter informações sobre onde elas estão, mas que essas pessoas não compartilharão nada facilmente. Daniel concorda, imaginando que realmente não será simples, mas pergunta o que pode ser feito a respeito. Mesaque diz que durante sua oração, Deus o iluminou com uma solução. Daniel, intrigado, quer saber do que eles estão falando. Abednego então revela que encontrou uma pessoa que poderá ajudá-los nessa busca. A rainha elogia Nitocris por se juntar ao grupo. Beltesazar quer pegar uma fruta, mas Nitocris insiste em manter o menino perto. A rainha pede que ela o deixe brincar, mas Nitocris se recusa. Shamiran lamenta a postura de Nitocris e deseja que um dia se entendam. Kassaya acredita que apesar de difícil, Nitocris é boa pessoa. Samu pergunta a Darizi, que confirma que Raquel e Dalila são próximas aos aliados de Daniel. Samu planeja encomendar um vestido com Dalila. Dalila comenta com Joaquim que percebeu a preocupação dos amigos de Daniel. Joaquim afirma que Daniel é sério e responsável, sempre cuidando de todos, especialmente agora com o desaparecimento de Lia e Naomi. Ravina diz a Matias que ele e seu avô conversaram com Gadize na festa. Matias pergunta o que eles acharam dela. Ravina responde que ela é uma boa moça, educada e respeitosa. Zadok, no entanto, diz que Ilana ainda tem resistência por ela ser estrangeira. Ravina explica que isso não significa que Gadize não possa se tornar uma boa esposa. Matias pergunta por que mudaram de opinião, e Ravina conta que houve uma discussão com Fassur, pois ele não pode falar uma coisa e fazer outra. Se Matias decidir se casar com Gadize, eles irão respeitar sua escolha. Matias diz que gosta dela, mas não tem certeza se quer casar. Zadok alerta que não se deve dar falsas esperanças a uma mulher levianamente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.